Aleluias. Quero cumprimentar a amada igreja, também a amada igreja que está cultuando juntamente conosco através das redes sociais. Meus amados, eu creio que o Senhor, Ele já tem falado no nosso meio e Ele vai continuar falando e fazendo a tua vontade e o teu querer. Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele opera quanto Ele quer. Ele faz os teus milagres, as tuas maravilhas quando Ele quer, da maneira que Ele quer, independente se nós estamos querendo ou não. Quando Deus se levanta para abençoar um servo teu, não há quem possa impedir. Então eu creio que nessa noite você é um escolhido. Você é uma escolhida. Você que está cultuando em casa, no trabalho, é um escolhido, uma escolhida do nosso Senhor. Porque o Senhor preparou este tempo para falar comigo, para falar contigo. Como já foi mencionado aqui nos avisos, estamos numa semana de oração. E quando o povo de Deus se levanta para orar, se coloca na posição para guerrear no mundo espiritual, uma grande batalha está sendo travada. No mundo espiritual, uma grande guerra se levanta, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele entra para vencer. Então sabemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meus amados, quero convidar a noiva do Cordeiro para abrirem as vossas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 6. O Espírito Santo tem falado muito nesses últimos tempos, nesses últimos dias, com a nossa DEF Alhandra, com o nosso povo. E eu creio, meus amados, que o Espírito Santo, se Ele está falando, Ele está nos alertando, é porque algo grandioso no nosso meio, o Senhor, Ele quer operar e fazer. Segunda Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E a glória do Senhor encheu a casa. Versículo número 2: E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e o adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 4. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifício perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. Senhor Deus, Pai querido, Pai todo-poderoso, nessa noite, ó Pai, estamos aqui na Tua casa
Pai querido, para ouvir somente a Tua voz. Pai querido, vemos agora, meu Deus, te render louvores, ó Pai, te render adorações. Pai querido, entramos agora na Tua presença, Pai, entramos em humilhação, Pai, entramos em submissão, entramos em humildade, ó Pai, sabemos, ó Pai querido, que as nossas forças, ó Pai, não somos capazes de nada. Por isso, ó Pai, reconhecemos que nós somos fracos, que nós somos pecadores, Pai querido, e sabemos que a Tua benignidade dura para sempre. Por isso, ó Pai, toma o Teu povo nessa noite, ó Pai, toma as nossas vidas nessa noite, ó Pai, e venha fazer o sobrenatural no nosso meio. Pai querido, mexe com a nossa estrutura, Pai, mexe agora, Pai querido, com a nossa maneira, com o nosso agir, Senhor. Pai querido, vai entrando agora não somente em nosso coração, não somente em nossa alma, mas no nosso entendimento, Pai. Pai querido, e tudo aquilo que não provém de Ti nessa noite, ó Pai, que venha bater por retirada, meu Deus. Pai querido, se houver algum impedimento nessa noite, ó Pai, que venha bater por retirada, Pai. Pai querido, estamos em oração, estamos em consagração, Pai querido, e sabemos que a Tua glória paira sobre este lugar. Por isso, ó Pai, neste momento, ó Pai, toma a primazia deste trabalho, ó Pai, e venha falar conosco em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Meus amados, estamos aqui perante uma palavra muito conhecida, uma palavra muito linda, onde aqui o Senhor vai nos relatar um dos momentos mais importantes da história. Estamos aqui perante um momento onde o rei Salomão, ele está aqui fazendo a grande inauguração do templo do nosso Senhor aqui na terra. Nós vamos ver a história do povo, de um povo que estava sofrendo, um povo que estava cativo lá no Egito, um povo que outrora já estava adorando outros deuses. Para nós entendermos aquilo que o Senhor está falando nessa noite, para nós entendermos aquilo que o Senhor tem falado com a igreja nos últimos dias, temos que entender a Bíblia desde o início. Temos que voltar alguns versículos atrás, temos que voltar alguns livros atrás e ver que o povo já estava ali no Egito adorando outros deuses, estavam acostumados a adorar em templos feitos por mãos de homens. Então aqui o Senhor, vendo esta atitude do teu povo, o Senhor decide também fazer uma casa santa, uma casa de oração, onde a tua presença estaria ali diariamente. Então nós vamos ver que o Senhor, ele levanta um homem determinado para construir este grande templo. Mas nós vamos ver que antes da construção deste templo, nós vamos ver a história de Israel, um povo que era governado por Deus, um povo que era governado, onde quem reinava era o Senhor. Mas chegado data altura, o povo olhando as províncias circunvizinhas, olhando que eles tinham reis, olhando que eles tinham tronos, onde poderiam pegar, onde poderiam tocar no teu rei. A palavra de Deus vai dizer que o povo começa agora aqui a clamar e também pedir um rei de carne e osso, para governar sobre a nação de Israel. Então o povo faz ali uma petição perante ao profeta Samuel. Então o profeta Samuel chega diante do Senhor e apresenta a causa, apresenta a oração do povo, onde o povo estava pedindo um rei, estava pedindo uma liderança na terra. Nós vamos entender que neste contexto, neste momento, aqui é feito a vontade do povo e não a vontade de Deus. Deus apenas, ele obedece. Deus apenas cumpre aquilo que o povo estava desejando, aquilo que o povo estava clamando, aquilo que o povo estava pedindo. Nós vamos ver que Saul, ele não foi escolhido por Deus.
Saul, ele foi escolhido pelos homens. Nós vamos estudar a história, a linhagem de Saul. Nós vamos ver que ele é um homem forte, um homem belo, um homem de posse, um homem da alta sociedade. Então o povo ali escolhe, então o Senhor somente ele aprova. Nós vamos entender que no início da trajetória, no início da caminhada de Saul, onde ele está ali com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus, ele começa a fazer muitas coisas boas. Ele começa a marcar o seu nome na história. Mas nós vamos ver que o orgulho e a vaidade, passando um tempo, ele começa a se afastar da presença de Deus. Ele começa agora aqui as vaidades, a soberba. Ele começa a se afastar da presença do Espírito Santo. Ele deixa já de consultar o Senhor em oração. Ele começa a fazer somente aquilo que estava na sua cabeça, no seu bem entender, porque ele agora é um rei, ele é poderoso, ele manda. E ele esqueceu que quem governa é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então nós vamos entender que, chegado data altura, o Senhor, ele levanta, ele chama Samuel e fala: ei, o meu povo escolheu Saul, eu permiti, agora o povo está sofrendo. Chegou agora a altura da escolha ser minha, e eu escolhi. Vai lá e chama aquele pequenino, o pequenino Davi. Vamos entender aqui que o Senhor, ele escolhe Davi. No processo da escolha de Davi, Saul ele não aceita, Saul ele rejeita, porque ele já não está cumprindo os propósitos do nosso Senhor. Nós vamos ver que nesse grande processo, Davi ele passa por perseguições, ele passa por afrontas. Neste processo da escolha até chegar ao reinado, muitas das vezes podemos conjecturar que talvez, como nós, nos dias de hoje, Davi pensou em parar, Davi pensou em desistir, mas ele tinha que cumprir o propósito de Deus. Quando nós olhamos para essa passagem, quando nós pedimos ao Senhor que nós queremos ser escolhidos, que nós queremos ser filho, que nós queremos cumprir os propósitos de Deus, nós vamos entender que nós temos que estar preparados para o processo de Deus em nossas vidas. Como Israel pediu, como Israel clamou, o Senhor liberou ali aquela bênção e Saul começou a governar. Foi uma oração do povo. Estamos constantemente na casa do Senhor em oração, pedindo, clamando, mas muitas das vezes esquecemos de pedir e clamar ao Senhor: Pai, o que o Senhor quer que seja feito em minha vida? Pai, qual é a direção? Porque o Senhor, ele vai responder às nossas orações. Muitas das vezes o Senhor não libera a bênção porque nós ainda não estamos preparados para suportar o processo. Ainda não temos estrutura suficiente para segurar a nossa bênção. E aquilo que é bênção na mão de quem não está preparado se torna maldição, torna-se empecilho. Porque vamos entender que a palavra de Deus fala que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Nós vamos ver que nessa perseguição, Davi escondeu. Davi, quando estava ali na caverna de Adulão, ele teve a oportunidade de tirar a vida, de matar Saul. Mas nós vamos ver também que ele, como um bom salmista, como um bom guerreiro, mas também como um bom poeta, como um homem que foi considerado segundo o coração de Deus, ele entendeu que na vida de um profeta, na vida de um ungido, na vida de um escolhido, ninguém pode tocar. Somente aquele que chamou e escolheu, que tem essa autoridade, que tem esse direito.
Nós vamos entender que aqui é tudo um processo de Deus até chegarmos aqui a este momento maravilhoso. Vamos agora caminhar pela Bíblia. Eu te convido nessa noite a você começar a conjecturar na tua mente, a você começar a criar esse ambiente agora, para entendermos realmente o que o Senhor Ele quer fazer em nossas vidas. Nós vamos ver que aqui Davi é escolhido, Davi permaneceu, Davi é um guerreiro, mas Davi também tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Israel já tinha perdido a presença, Israel tinha afastado da presença de Deus. O reinado de Saul vai de mal a pior, vai fracassado. Vamos ver que Saul é tomado ali por possessões demoníacas, porque dá a entender que ele vem por espíritos, começa a incomodar, ele perde o sono, não começa a dormir, mas é chamado Davi. Quando Davi pega a sua harpa, que ele começa a tocar, que ele começa a louvar, esses espíritos vão embora, se retiram de Saul. Então a presença de Deus já não estava ali no meio do teu povo. Mas é chegado o momento que Davi assume o trono. É chegado o momento que as orações do povo é ouvida. É chegado o momento que o clamor é ouvido. Mas Davi tem uma particularidade, apesar dele ser um poeta, apesar dele ser um homem sensível. Em tuas mãos tem muito sangue. Em tuas mãos tem muita morte. Vamos ver que o Senhor naquele tempo, Ele chama Samuel. Samuel faz um tabernáculo móvel, onde ia esse tabernáculo, a sua nuvem ia cobrindo, eles adoravam a Deus. Chegava a determinado momento, desmontava, partia para outro lado. Mas viu o Senhor que era bom construir um templo fixo. Mas Davi ainda não era este homem. Então o Senhor, Ele prepara o caminho através do processo da vida de Davi. E através da vida de Davi, o Senhor cumpre a promessa na vida do rei Salomão. Mas nós vamos, ainda antes de chegar aqui ao rei Salomão, nós vamos entender que o reinado de Davi começa a fluir, a presença de Deus começa a estar naquele lugar. Davi começa a vencer as suas batalhas, o nome de Deus começa a ser glorificado. Só que ainda faltava algo. Chegado a data altura, Davi, vendo que faltava algo para preencher verdadeiramente a presença de Deus, ele sai em uma guerra contra os filisteus. Onde nós sabemos que teve ali um momento na história que Ofni e Finéias, eles são mortos no campo de batalha. Os filisteus tiram a arca, tiram a presença de Deus. Davi, lembrando disso, ele parte em guerra, ele vence a batalha. É chegado o momento da arca da presença de Deus voltar para Jerusalém, voltar para Israel. O que o Senhor tem falado nessa noite, o que Ele tem falado neste tempo, muitas das vezes temos perdido batalhas na nossa trajetória com Cristo. E temos perdido a essência da presença de Deus. Nós estamos na casa do Senhor, nós estamos na terra prometida, mas ainda não estamos experimentando a boa e agradável vontade de Deus, porque está faltando a essência da presença do Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui que Davi, ele parte em guerra, ele ganha a guerra, e novamente a arca da aliança, a presença de Deus vai voltar para o povo escolhido. Como nós temos estudado, nós temos aprendido aqui
Não é somente uma arca feita de madeira, ali banhada a ouro. Não é somente uma arca onde tem ali um vaso com ali um unguento ungido. Não é somente ali uma arca onde tem ali a vara de Arão que floresceu, onde está ali as tábuas da lei. Não, está ali representado a presença de Deus. É onde o Senhor manifestava a tua glória. Então a palavra do Senhor fala que, ganhando aquela guerra, voltando novamente, está com a arca. Davi manda um mensageiro: ei, vai até Israel, avisa que a arca é nossa novamente. Vamos ver na história que lá a sua esposa Mical, filha do rei Saul, uma mulher que nasceu na alta sociedade, uma mulher que conhecia o que era dar um bom banquete, presbítero Sivaldo, uma mulher que sabia organizar as melhores festas daquela época. Mical então se apressa a organizar aquela cidade, organizar o povo, programar para receber Davi e a sua comitiva de guerreiros. Vamos ver também que Mical, ela manda avisar: ei, Davi, se prepara, que vai ser uma grande festa, um grande júbilo. Então nós vamos ver que a história diz que Davi tinha os valentes de Davi, homens que foram escolhidos ali em terras não desejáveis, um povo que não era para estar naquele contexto, não era para estar naquela história. Mas eles agora vão participar agora de um grande banquete da conquista, onde eles estariam devolvendo a presença de Deus para o povo. Nos valentes de Davi, eu abro aqui um parênteses. Quantas das vezes nós entramos na presença de Deus, nós olhamos e dizemos: não era para estarmos aqui. Talvez quantas pessoas disseram que não era para você estar aqui, não era para você estar no altar louvando, você está adorando, você está ministrando, você está servindo. O que eu aprendo aqui é porque quando Deus chama, Deus escolhe, Ele não olha a quem. Não importa se você é pequeno, se você é feio, se você não sabe louvar, se você não sabe falar, se você não sabe ministrar. O que importa aqui é você ter a essência e a presença de Deus na tua vida. Porque quando nós temos a presença de Deus, nós chegamos no lugar, sem abrir a nossa boca, nós já mudamos o ambiente, muda a circunstância. Quando uma pessoa tem a presença de Deus na sua vida, onde que ela chega que tem escuridão, ela não precisa fazer nada, que a luz do Espírito Santo, a luz de Cristo, brilhe através da vida dela. Eu começo a imaginar que agora esses valentes, esses homens que viviam da guerra, viviam no campo, eles se preparando agora para voltar com essa grande vitória. No final vamos entender o porquê de 2 Crônicas, capítulo 7. A grande festa. Já foi louvado aqui Atos 2. O Espírito Santo de Deus, ele está na casa. A palavra de Deus fala então que esses homens, eles voltam. Eu começo agora a conjecturar Davi organizando aqueles homens de guerra, homens que estavam preparados para a guerra. Ei, agora vamos organizar, vamos entrar bonitos, vamos entrar em um grande desfile pelas ruas de Jerusalém. Começa agora a imaginar aquelas comitivas, a arca da aliança no meio, Davi logo atrás, os guerreiros logo atrás. Começa agora a imaginar este cenário, as portas de Jerusalém se abrindo, as crianças num grande coral organizado, as mulheres, os anciões. Mas a palavra de Deus fala que lá em cima estava Mical olhando. Ela tinha organizado todo o cenário, preparado todo o cenário para receber a presença de Deus. Na vida desta mulher eu aprendo algo sobrenatural. Algo que tem a ver com este momento de oração, com este momento de clamor que nós estamos na casa de Deus. Estamos aqui diante de um cenário de uma pessoa que ela preparou o ambiente,
que ela preparou o cenário, que ela preparou as vestes, os músicos, mas ela está somente de longe, observando, e não está participando da glória de Deus. Quando das vezes nós viemos para a casa do Senhor pensando que a nossa função é apenas servir, e esquecemos de adorar a Deus, e esquecemos de abrir a nossa boca e glorificar a Deus. Com o pastor Hércules, é porque eu já tenho muitas funções na igreja. Adorar é para outros. Ei, sabe o que aconteceu com Mical? A palavra de Deus fala que eles entram ali em um protocolo a seguir. E o tema da mensagem hoje é quebrando protocolos. Quebrando protocolos. E aqui eu inicio a mensagem dessa noite. Eles estão entrando em Jerusalém, seguindo um ritual, seguindo uma norma, um mecanismo, todos nos seus lugares, todos nas suas funções. Começa agora a imaginar a arca do Senhor entrando novamente. Começa a imaginar agora aqueles anciões, aqueles que tinham presenciado a glória de Deus, aqueles que verdadeiramente sabiam o significado da presença de Deus. Os seus olhos começam a lagrimar de júbilo, porque novamente Deus está presente naquele lugar, a sua presença é real. A palavra de Deus então diz que Davi é tomado por uma unção sobrenatural. E o rei Davi não foi o músico, não foi o pregador, não foi o professor, não foi o organizador da festa, não foi talvez o presidente A, B ou C, foi o rei Davi, o rei da nação. Ele quebra protocolos para reconhecer que há um rei maior reinando sobre Israel. A palavra de Deus fala que Davi, ele tira suas vestes reais, e ele está ali agora com a túnica sacerdotal, de linhos brancos, que nós vamos estudar que aqueles linhos brancos praticamente são transparentes. Ele está ali mostrando as suas vergonhas. Mas Davi, ele não importa com nada. Começa a imaginar Mical desesperada lá em cima. Ei, o que ele está fazendo? E a palavra de Deus fala que Davi começa a dançar em júbilo, de volta da presença de Deus. Então, meu amado, como um bom líder, ele influencia. Como um bom líder, ele cria novos mecanismos, novas estratégias, novas perspectivas. Então os guerreiros, os seus soldados, eles começam também a dançar ali juntamente com Davi, e a glória de Deus é real naquele lugar. Vamos ver que Davi, ele quebrou protocolos. Não era para ele tirar as suas vestes, não era para ele sair daquela caminhada. Ele começa a dançar e o povo começa a jubilar na presença de Deus. O Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você: ei, é noite de quebrar protocolos. Estamos no 4º dia de oração. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem clamado, mas para Deus ele quebrar protocolos e fazer o sobrenatural na tua vida, primeiramente você tem que dar um passo de fé. Primeiramente você tem que despojar de tudo. Primeiramente você tem que se quebrar na presença dele, e ele vai fazer o sobrenatural. Vamos ver aqui que Davi, ele entra na presença de Deus, mas estava lá Mical. Mical, ele vai no final, ela vai repreender o rei. E a história diz que ela fica estéril. Quem só observa a glória de Deus, quem não entende o mover do Espírito Santo, quem critica o mover
da presença de Deus, recai uma maldição sobre a sua vida. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer derramar uma unção sobrenatural. O Senhor, Ele quer fazer algo sobrenatural na tua vida. Eu não sei se é na tua vida ministerial, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida profissional. O que eu sei é que o Senhor, Ele quer fazer algo. E para Ele fazer algo, Ele não quer tratar aqui com títulos, Ele não quer tratar com cargos, Ele quer tratar com pessoas. Ele quer tratar com filhos, com servos. Há quanto tempo que não sentimos mais a presença de Deus, o mover do Espírito Santo no nosso meio? Será que o Espírito Santo Ele retirou? Não, Ele não retirou. O Espírito Santo Ele para sobre este lugar. O Espírito Santo Ele já tem falado com pessoas nessa noite. Mas somente isto não basta. O Espírito Santo nessa noite está nos convidando a fazer algo diferente. Algo que ainda não tivemos coragem de fazer. Ou com medo, ou com vergonha. Ele nos convida a fazer como Davi fez. Despojou-se de um rei. Ele se tornou menino, criança na presença de Deus. A palavra de Deus fala que Israel então é próspera. A arca está novamente no meio do povo. É passados anos, Davi não pode cumprir, ele não pode construir por causa da sua história de guerreiro, a sua história sanguinária. Mas o Senhor vê que é preciso ter um templo. E chegamos aqui em 2 Crônicas capítulo 7. Onde o Senhor começa a cumprir a promessa, começa a cumprir toda essa história sobre a vida do rei Salomão. Salomão, ele constrói o templo. Vai dizer que durou aproximadamente 7 anos. Só que para este templo, que foi feito à medida de Deus, onde o Espírito Santo ministrou cada detalhe, cada centímetro. Nós temos aprendido isso na escola bíblica. O Deus que quebra protocolos começa a operar outra vez. Rei Salomão manda convidar todos os sábios. É momento de levantar o templo para o Senhor. Mas se é a casa de Deus, se é a presença de Deus, tem que ser o melhor em tudo. Então ele pergunta: ei, eu preciso de um levita, eu preciso de um tangedor, o melhor que tem Israel. Então alguém vai dizer: ei, Salomão, existe um, porém ele já não pode servir na sua função sacerdotal. Porque naquela época, quando atingia 50 anos, já não poderia mais cumprir o ofício. E vão dizer para Salomão: Salomão, tem um que andou com seu pai Davi, tem um que aprendeu com seu pai Davi. O nome dele é Asaf. Porém, ele já tem quase 60 anos. Pela lei, ele não pode mais. E o melhorzinho que nós temos que compara com ele, não dá nem uns 80%, sou eu conjecturando, não dá nem 80% do que aquele velhinho consegue fazer. Só que a lei não permite. Mas quanto é para Deus, tem que ser o melhor. A palavra de Deus vai dizer que o rei Salomão vai revogar a lei e vai decretar: ei, para o meu Deus eu quero o melhor.
Ele agora já tem autoridade e liberdade para trabalhar. Manda chamar o velho Asaf para compor uma canção. Ele teve 7 anos para compor uma canção de adoração a Deus, para este grande momento de adoração, onde nós vamos ver que a presença de Deus, o fogo do Espírito Santo, toma conta daquele lugar. O rei Salomão, ele quebra um protocolo. O que Salomão quebrou, igreja? O que o rei Salomão quebrou, igreja? Nessa noite, é noite para te incomodar, para quebrar protocolos. Eu não quero saber se está bom ou se está ruim. Eu quero é mover. É isso que o Senhor quer. Ele quer te sacudir nessa noite. Não é no nosso racional, não é na nossa razão, mas sim na vontade de Deus sobre as nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer que então é convidado ali Asaf. Passados 7 anos, ele já está com aproximadamente quase 70. Chega aquele velhinho, começa a imaginar o povo. Esse? É esse? Mas quando começa, Deus mais uma vez, alguém na terra quebra protocolos, e Deus lá no céu também quebra protocolos, para alcançar um servo teu. Deus então ele desce da nuvem. Fala que o fogo de Deus ele desce naquele lugar, e as pessoas é tomada de uma unção sobrenatural. A última vez que Deus desce da sua nuvem de glória, apenas um homem consegue ver ele somente de costas, e ele vem com o brilho de Deus. O Senhor nessa noite, Ele está com os olhos atentos para essa igreja. O Senhor nessa noite, Ele está com os olhos atentos para mim e para a tua vida, você que está do outro lado. O Senhor está esperando você fazer algo sobrenatural para Ele agir na tua vida. É noite de intercessão, é noite de clamor. O inferno agora está em guerra. O mundo espiritual está em guerra. Demônios têm se levantado para tentar impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Demônios neste momento estão tentando te impedir a se ligar no trono de glória. Mas como? Talvez colocando pensamentos na tua mente, talvez colocando pensamentos no teu coração, talvez colocando cansaço. Mas nós vamos ver que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Coloque sobre os teus pés neste momento. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Eu te convido a você fechar teus olhos neste momento. Não importa quem está do teu lado.